Olá pessoal, primeiramente então, começando 19 horas e 2 minutos aqui no meu bate-canal, aqui no meu relógio. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, tá? Hoje nós estamos aqui pelo canal do Facebook, também pelo canal do Instagram, tá? Em específico são esses dois canais, para poder passar essa live, uma super live que antecede aí praticamente as festas de final de ano, semana que vem. Estamos falando do dia 16, então semana que vem é Natal, né? Então a gente fica já na expectativa, né? Já de 2022, a gente espera, e vai ser um ano diferente. 2022 vai ser um ano de conquistas, vai ser um ano de glória, vai ser um ano de desafios e muito trabalho também, mas acreditamos que será um ano diferente de 2021, que foi um ano difícil, no início aí da pandemia do ano passado, né? E esse ano aqui, em especial o primeiro trimestre ali, em março, ali, que deu aquele repique do Covid-19 e voltou a fechar as coisas e lockdown, e enfim, foi tenebroso o que aconteceu. E a economia deu aquela patinada e começamos a retomar a economia aí no final do primeiro semestre, começo do segundo semestre, mas não voltou a economia do jeito que nós esperávamos, a retomada não foi aquela. E eu estava acompanhando agora aqui, né, a decisão do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, tirando os estímulos da política monetária e já contratando 2 ou 3 altos para o ano que vem. Então eles também estão com medo da inflação. A inflação está batendo recordes lá em solo americano também, como aqui, e isso significa dizer que tira mais liquidez do mercado. Então em tese o crédito fica um pouco mais caro, os ativos de risco também ficam menos apreciados, porque o pessoal vai preferir ir para uma renda fixa, ainda mais do título do Tesouro Americano, que é considerado um dos mais seguros, né, do mundo. Então a gente começa devagarzinho a entrar, não digo numa política contracionista, é que com os estímulos econômicos que foram dados, a inflação ela avançou muito, isso falando dos Estados Unidos, e isso tem uma consequência para o mundo inteiro. E com isso, né, tem que começar a segurar por conta de não perder o controle da economia, né? Então, até os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos estão bem aquecidos, tem muitas pessoas que não estão voltando para trabalhar, então já começa a ter uma pressão em cima dos salários, porque as pessoas preferem outros tipos de rendimentos, outros tipos de receitas. Então aquele trabalho tradicional tem bastante vaga em aberto, e isso começa a ter uma pressão inflacionária por conta do aumento dos salários que isso está tendo lá. Então não só essa parte de salário e mão de obra, mas também pelo aumento dos preços e tudo mais. Nós tivemos um choque de oferta muito grande, né? Muito por conta aí da cadeia de suprimentos, em especial a China está envolvida nesse processo. Começa a faltar equipamentos, componentes, e aí você não tem um produto, e aí o produto que tem fica caro, e aí o preço fica lá em cima, e aí a inflação vem, né? Então esse choque que a gente está tendo de inflação aqui no Brasil é um choque de demanda, desculpa, um choque de oferta, não é um choque de demanda como a gente costumava ver, né? Mais gente comprando, o preço sobe. O que a gente está vendo agora é o contrário. A oferta dos produtos está diminuindo, e aí os preços sobem, porque tem menos coisas para vender, né? Se pegarmos, por exemplo, os carros, é um caso clássico disso. Faltam componentes eletrônicos e os carros que estão disponíveis estão com os preços lá em cima, e fica difícil comprar. E aí, para poder equilibrar a lei da oferta e procura, você tem os preços aumentando. Então você tem um choque de oferta por conta de não ter disponibilidade de produtos em detrimento da procura, que seria a demanda. Então isso vai inflacionando e o crédito aumentando, o Banco Central aqui do Brasil, né, aumentando a taxa Selic. Então vai ser um processo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em termos de situações econômicas. E não esqueçamos que ano que vem é um ano de eleição. Normalmente o ano de eleição é um ano um pouco mais turbulento, cheio de novidades. Muito provavelmente nós entraremos nessa eleição bastante polarizados. E vamos ver quais são as consequências que isso traz para a economia, para o mercado de trabalho, para o mundo dos investimentos, para o mundo real, por assim dizer, né? Mas eu estou assim, bem otimista, porque eu acredito, embora eu não consiga cravar isso, né, porque o futuro está no futuro, né, ele é opaco, eu não consigo enxergá-lo, mas eu acredito que o pior ficou para trás, né? Então
mesmo que venha aparecer novas cepas da variante aí da Covid, né? Agora tem o Omicron, antes foi a Delta, eu acredito que no fundo a gente esteja mais preparado para receber essas novas variantes no que diz respeito ao enfrentamento, né? Essa questão da vacinação, dos cuidados, remédios, que hoje nós estamos muito mais preparados do que foi lá atrás, quando nós não conhecíamos direito o vírus, como é que ele fazia, como é que ele impactava. Então eu acredito que paulatinamente vamos começar a voltar, né, a uma economia mais pujante e eu acredito muito nisso, tá? Mas vamos lá, né? Então assim, o Johannes, você veio aqui para falar de economia? A economia faz parte do nosso mundo, faz parte do nosso dia a dia, não tem como. Nós compramos, nós vendemos, nós trabalhamos em empresas que vendem, nós recebemos salários, nós vamos ao mercado, então não tem como falar da vida financeira, que é isso que nós vamos falar aqui agora, sem colocar um pouco desses assuntos econômicos no meio. Mas hoje, essa live ela vai falar o seguinte: o que a gente vai trazer para vocês aqui? Um conceito diferente, né? Então o tema é assim: do absoluto zero ao controle total da sua vida financeira em 90 dias. Esse é o desafio que nós vamos colocar aqui hoje, abrir hoje esse desafio, porque eu não aguento mais, virada de ano, as pessoas chegam reclamando, aí faz as promessas lá no Réveillon, aí lá em fevereiro, março já esqueceram dessas promessas, volta ao tudo normal, as pessoas ainda sofrendo, endividadas, salário curto, e eu quero me comprometer com vocês, mas também eu quero a contraprova de vocês de dar um basta nisso. Há um método que a gente vai conversar durante essa live aqui, que nos possibilita a ter uma vida financeira saudável. Então sofrer daqui para frente só se for uma opção sua. Só se for uma opção sua. Se você não quiser sofrer, aí vamos seguir esse método. Nós vamos fazer algumas reflexões. A questão não é só o dinheiro em si. A gente já falou isso em outras lives, né? É muito mais ligado à questão do comportamento, tá? Que nós temos em relação ao dinheiro. E aí que está o grande entrave, porque é aí que começa ou a solução ou o problema. Então sim, hoje é um dia que nós vamos aqui, ó, vou pegar aqui para vocês verem aqui. Hoje é um dia, olha aqui, ó aqui. Hoje é um dia de lavar a roupa suja da sua vida financeira, deixar aqui do lado, porque você vai começar 2022 diferente. Você só não vai começar 2022 diferente se você não quiser. Aí é uma opção tua, eu respeito. Nós vivemos aí no livre-arbítrio, cada um faz o que bem entende. Mas como educador financeiro, e essa missão que eu trago junto com vocês, para tentar mudar essa questão de sofrimento das pessoas em relação ao dinheiro, de trazer essa possibilidade real de prosperidade, eu tenho que falar isso, eu tenho que ser bem sincero sobre esse tema que a gente vai estar falando. Tem uma meia aqui também, pensa em lavar meia, e quando a meia suja fica pior ainda. Então é bem essa questão aí que a gente precisa estar levando. E eu faço analogia, faço a brincadeira, mas coloca isso na sua cabeça. Não está na hora de você lavar essa roupa suja da sua vida financeira? Você sabe quanto que você paga de juros lá do cheque especial? Tem gente que usa o cheque especial como complemento de salário. Você sabe o quanto você paga? Se você pegar lá R$1.000, por exemplo, em 12 meses, considerando 8% mais ou menos de juros ao mês, estou falando do cheque especial, você vai chegar no final do ano, de 12 meses, com R$1.800 negativo. Você começou com 1.000, vai terminar com 1.800. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que pagar 1.000 que você pegou emprestado e mais 800 e pouco de juros. Isso num prazo de 12 meses. É por isso que banco nesse país é um bom negócio. Agora, nós correntistas normais é um péssimo negócio. E as pessoas entram nessa espiral nociva de pegar dinheiro, porque é um dinheiro fácil, está na conta, é só ir lá e passar a mão. E às vezes não apercebemos do rolo, literalmente essa palavra, o rolo que isso traz para a nossa vida. Então tá aqui, ó, vamos lavar essa roupa suja aqui, vamos tirar aqui essa roupa suja aqui, vamos pôr tudo aqui dentro e vamos começar 2022 diferente. Se vocês topam, vocês vão vir comigo. E vão ficar até o final dessa live aqui, porque no final dessa live aqui eu vou fazer uma promessa para vocês, uma possibilidade, uma oportunidade de ouro de vocês virem comigo
e começar a fazer um trabalho sério para você, não é para mim. É para vocês. 2022 está batendo na porta. Você não aguenta mais ficar vivendo uma vida financeira apertada, sem dinheiro. O dinheiro não chega no final do mês. Você tem problemas com o teu cônjuge. Você tem problemas com a tua família. Você não dorme à noite direito. Você tem problemas de ansiedade. Você fica fazendo conta de como é que vai tirar daqui para cobrir dali. Você já não aguenta mais gente ligando. Esses teleatendentes de banco, essas agências terceirizadas, que ficam ligando para te cobrar coisa o tempo todo e te ligam em horários mais inoportunos possíveis. Você não aguenta mais. Você está cansado de comer essa comida estragada, fedida. Muda e vamos fazer diferente, porque essa live eu vou te mostrar o caminho, pelo menos um deles, que você pode ser livre. E a partir do momento que você seja livre, você tem a opção de ser rico financeiramente e mentalmente também. Isso aí não é uma coisa, né, surreal, é uma coisa concreta, só que nós não estamos habituados a isso. A nossa base de comparação ela é horrível, tá? Porque a nossa base de comparação... Vamos falar isso depois e não vou adiantar os assuntos aqui, tá? Já dei um puta de um spoiler aqui para vocês, mas, assim, esse é o recado. Nós temos que mudar. Vamos aproveitar o final desse ano para fazer o que tem que ser feito. Para fazer o que tem que ser feito e começar 2022 com o pé direito, com o pé esquerdo, com os dois pés juntos, mas para cima. Vocês topam? Coloque aí nos comentários, eu quero saber se vocês topam, se vocês estão comigo e se a gente vai para frente também, tá? Afim, a próxima tela aí é o seguinte: por que as pessoas sofrem por conta do dinheiro? Por que as pessoas têm esse problema em relação ao dinheiro? Uma razão, uma das condições, uma das explicações é o comportamento que as pessoas têm em relação ao dinheiro. Elas têm um comportamento ruim, elas têm um comportamento nocivo. Elas não entendem que o dinheiro é um meio, elas veem o dinheiro como um fim. E elas acabam sendo escravizadas pelo dinheiro. E na verdade o dinheiro que deveria ser o escravo das pessoas. Então aí eu entro naquela relação da corrida dos ratos. Quem gosta do livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, um excelente best-seller, campeão de vendas aí há não sei quantos anos, mais de 80, 90 países que vendeu essa obra. Eu li já esse livro umas 300 vezes, e cada vez que eu leio esse livro, eu tenho um entendimento diferente. Eu tenho uma sensação que eu vou ler de novo, e eu vou pegar sempre as mesmas coisas. E me acontece o contrário. Toda vez que eu vou ler de novo, né, eu pego uma coisa que eu não tinha pego na última leitura, né? E ele fala sobre a corrida dos ratos, tá? Então você gasta mais, você precisa trabalhar mais para você ganhar mais. Mas por que você precisa ganhar mais? Porque você gasta mais. Bom, se você gasta mais, você precisa trabalhar mais. E aí você precisa ganhar mais. E você fica nesse ciclo. E as pessoas nesse processo começam a ser escravas do dinheiro. É um comportamento. As pessoas acham normal se endividar. As pessoas acham normal comprar as coisas pelo carnê, pela prestação, porque elas entendem que se não fizer assim, elas não vão ter nada na vida. As pessoas acham normal o cheque especial fazer parte do salário. Lá em casa todo mundo é endividado. Então por que eu não vou ser endividado? Isso é normal. As pessoas são pobres mesmo. Então eu vou viver assim. É a minha realidade. Eu aceito, eu estou conformado com essa minha realidade. Então isso é muito perigoso. Esse comportamento nocivo, essa base de comparação é muito complicada. E é isso que eu quero mudar na cabeça de vocês. Uma das premissas desse trabalho aqui é mudar justamente o que a gente chama de mindset. O que é o mindset? É a forma que cada um tem de interpretar o mundo. É a forma que cada um de nós vê o mundo. Um vê de cor amarela, outro vê de cor verde, outro vê de cor branca, não importa. É a interpretação que cada um tem. E a gente chama isso de mindset. E nós temos hoje com mindset um jeito de ver o mundo errado no que diz respeito ao dinheiro. Porque não é normal a gente entender que cheque especial é coisa boa, para usar toda hora, e sem compromisso. Não é uma coisa boa a gente entender que a gente precisa se endividar para ter as coisas. Não é coisa boa entender que o dinheiro é ruim. E a gente não fala de dinheiro dentro de casa porque o dinheiro é uma coisa ruim. Isso aí é um problema. Então, assim, a gente precisa mudar esse comportamento. A gente precisa ter novos hábitos em relação ao dinheiro.
Então o que as pessoas falam, e eu vejo hoje muito frequentemente, as pessoas falam para mim o seguinte: Johannes, nós temos que nos contentar em ganhar um salário baixo, se sujeitar às empresas a trabalhar 12, 14 horas por dia, final de semana, e agora esse negócio de home office, aí que você fica literalmente sem horário, você fica totalmente à disposição da empresa, né? Porque você não tem hora, o seu telefone toca direto, você não tem sábado, não tem domingo e tal, e isso fica desse jeito, e as pessoas, você tem que dar graças a Deus que você tem esse sofrimento. O problema é a base de comparação que você está tendo. Porque qual é a base de comparação que está tendo? Olha só, Johannes, quantas pessoas estão desempregadas hoje no Brasil? Quantas pessoas estão sem renda no Brasil? Quantas pessoas estão passando necessidade? Então esse teu emprego não é tão ruim assim. Você tem que aproveitar. Porque tem gente pior que você. É que nem aquela história lá quando você era pequeno, e você não queria comer aquilo que o teu pai ou a tua mãe te servia, e você escutava do seu pai e da sua mãe: olha, você precisa comer isso aí sim. Você precisa comer isso aí sim porque tem criança passando fome. Então essa base de comparação que é o problema. A base de comparação correta, e aqui já começo a endereçar um pouco a solução, é aquilo que você tem hoje que te gera esse descontentamento naquilo que você deseja. Então eu desejo ganhar mais, eu desejo ser livre financeiramente, eu desejo aumentar meu patrimônio. E hoje eu estou na situação aqui que me deixa descontente. O que eu faço para chegar lá? Você tem que comparar as coisas que você vive com você mesmo e não com os outros. Ah, eu tenho que agradecer um emprego que me paga mal e que me suga, porque nós temos aí mais de 20 milhões de pessoas desempregadas e gente passando necessidade, então eu tenho que dar graças a Deus e me sujeitar a isso. Cuidado com essas bases de comparação. Uma boa base de comparação é aquilo que, aonde você está, qual é o ponto do teu descontentamento e aquilo que você deseja. E você traçar um caminho para chegar até ali. E isso gera prosperidade, isso gera evolução. E quando você vai nesse movimento, outras pessoas vão junto. Você começa a tornar uma sociedade mais saudável. Então não é uma coisa de olhar para o próprio umbigo, é uma corrente, porque nós vivemos em sociedade. E a partir do momento que a gente começa a nivelar por cima, as coisas começam a ficar boas. A partir do momento que a gente começa a nivelar por baixo, as coisas começam a ficar ruins, porque o nosso padrão de comparação é muito baixo. Então essa questão do comportamento em relação ao dinheiro, eu acredito que é um dos principais problemas que levam à destruição de famílias por conta de desarranjo financeiro. A segunda coisa, né, entre outras, que eu peguei aqui, é a questão de repetirmos padrões antigos e muito ruins. A partir do momento que a gente pega essa orientação financeira, que vem lá dos nossos ancestrais, do nosso avô, do nosso bisavô, que chega aos nossos pais, do nosso tio até chegar na gente, são muitas vezes, a maior parte das vezes, orientações financeiras muito ruins. Porque nós entendemos que se dentro da minha casa todo mundo endividado, tem um carnê para pagar, e vamos que vamos, porque amanhã pode acabar, vamos viver o hoje, esse vai se tornar o meu padrão também. E esse padrão não é um padrão bom, é um padrão que vai te gerar sofrimento com o passar do tempo. Por que você tem hoje muitos aposentados que trabalharam a vida inteira e hoje recebem um benefício do INSS, uma aposentadoria ridícula? E ele não pode usufruir, ele precisa trabalhar para complementar a renda. Isso é certo? Eu não quero dizer aqui se a política A ou a política B, ou o governo A ou o governo B tem certo, tem errado, quem está errado, quem está certo, quem tem razão, quem não tem razão. É fato que hoje isso acontece. E nós temos que ser responsáveis pela nossa própria vida. E aí chamar essa questão da autorresponsabilidade. E para isso precisamos mudar alguns padrões. Nós temos que trazer padrões que façam o nosso patrimônio financeiro crescer, que nós nos tornemos uma pessoa com uma boa educação financeira, que a gente consiga olhar as coisas de uma outra forma, e não da forma como a sociedade nos impõe. Johannes, que educação financeira, que história é essa? Está no terceiro item, que está aqui na lâmina. A falta de educação financeira. É muito interessante, isso está lá dentro do nosso programa, que eu vou passar para vocês aqui. Né? Isso aí realmente é muito polêmico. O que eu vou dizer para vocês é polêmico, porque tem muitas pessoas
que não gostam de escutar isso. Além de não concordarem, elas não gostam de escutar isso. Mas é a pura verdade. Hoje você tem algumas instituições dentro da nossa sociedade que gostam e preservam o fato de nossa população não ter a educação financeira, de sermos ignorantes no que tange a educação financeira. Porque é bom para alguns grupos que a gente fica tomando cheque especial toda hora. É bom para alguns grupos que a gente não tem uma educação financeira, a gente fica enrolado com dívidas, fica enrolado com um salário ruim, porque daí a gente não consegue cobrar. Se a gente não tem educação, a gente não tem um parâmetro de comparação bom. E aí quebra alguns fantasmas, porque, por exemplo, você tem de um lado, olhando como sociedade, instituições financeiras que ganham muito com o fato da população não ter uma educação financeira adequada. Haja visto aí o número de inadimplentes que tem, o uso de cheque especial que tem, que são dos mais caros do mundo. Tá? Então isso fomenta uma indústria. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso. A outra é o próprio governo. Se você tem uma população, uma base de eleitores que não tem uma educação financeira adequada, e eu dou qualquer coisa para eles, um benefício aqui, um benefício ali, eu vou ter voto. E eu, como grupo dominante, vou me perpetuar no poder. E outra é a questão da própria classe política que está em cima disso. Então, assim, é interessante para alguns grupos que a maior parte da população não tenha a educação financeira. Porque a partir do momento que a gente tenha uma educação financeira um pouco mais consolidada, nós não vamos topar pagar 8% de juros de cheque especial. Nós vamos ser mais comedidos. Nós vamos buscar outras soluções. Nós vamos buscar outros meios. E o que o banco vende, gente? O que o banco vende é dinheiro. Então, se não tem gente para comprar esse dinheiro, ele vai ficar com o dinheiro parado, não remunera. Para ele não é um bom negócio. A partir do momento que a população começa a ter uma educação financeira mais avançada, essa questão de pagamento de tributos, de escolhas da nossa classe política começa a mudar por completo. Então isso também não é interessante, tá, nesse momento. Só que é inevitável esse caminho de evolução, nós estamos passando por isso. Acredito que essa pandemia nos trouxe muito dessas reflexões, a partir do momento que a gente já ficou muito tempo dentro de casa e tudo mais, e começamos a ter outros tipos de trabalho, outros tipos de renda, outros tipos de, enfim, uma série de coisas, e aí a gente começou a ter esse tipo de comportamento já diferente em relação a isso. Tá? Isso é bom. Tá? Então as pessoas, na sua grande maioria, elas têm esses problemas por conta disso. Comportamento ruim em relação ao dinheiro, a questão de repetir padrões antigos e padrões ruins de como lidar com o dinheiro, né? De, por exemplo, dívida é coisa boa, né? De pegar a carne toda hora é coisa boa, né? E não é por aí, né? E a terceira coisa é a falta de educação financeira, que por si só já justifica, porque você tem uma classe dominante que tem muito interesse que a maior parte das pessoas não tem educação financeira, né? Deixa eu só tirar um negocinho aqui, agora melhorou, né? Então vamos lá, né? Dando continuidade nisso, dentro desse escopo que a gente está falando aqui, né? A gente tem as fases do ciclo financeiro, tá? Então, assim, basicamente, quando a pessoa, a gente pode separar essas fases do ciclo financeiro mais, vamos dizer assim, por faixa etária. Então, você tem um jovem que ele entra, né, aqui na fase da acumulação, já virei aqui o slide aqui, Rafinha, né? Na parte de acumular, então aí normalmente são as pessoas que adentram o mercado de trabalho, começam, né, a sua jornada, né, de lidar mais a firme com dinheiro, começa a receber, né, o teu estágio, o teu primeiro emprego, né, enfim. E com isso, teoricamente, né, o que você faria numa situação como essa? Né? Você faria uma reserva financeira, né, para você poder se resguardar contra incertezas, você se preocuparia em formação. Então hoje muitos dos jovens procuram uma capacitação, um treinamento, uma faculdade, uma formação no que diz respeito a ganhar uma nova habilidade, ainda mais hoje em dia, né, que as profissões estão mudando muito rapidamente, então tem profissão que há 10 anos atrás existia e hoje não existe mais, e isso vai acontecer. Então muito do que tem de profissão hoje, daqui a 10 anos talvez não tenha mais, né? Então assim, tem uma boa parte da população que a gente vê, ainda mais jovem, né, que tem essa preocupação na formação, né? Ainda mais com essa facilidade de estudar pela internet, através de cursos não presenciais, tipo EAD, né? Cursos à distância, entre outros métodos e tudo mais, né? Normalmente essa galera tá topando e precisa, né, topar
novas oportunidades de trabalho, novos desafios, então mudar de carreira, abrir uma empresa, né? Então você está naquela fase da descoberta, né? E aí tem aquele objetivo de aumentar patrimônio. Então vou ter que construir alguma coisa para minha vida. Eu tenho que ter meu próprio apartamento. Uma hora eu vou casar e preciso ter minhas coisas, né? Preciso dar vazão aí às despesas que eu vou ter quando tiver os meus filhos e tudo mais, né? Então tem muito disso, tá? Então essa seria o primeiro grande ciclo financeiro da vida das pessoas quando praticamente já adentra o mercado de trabalho e entra com esse perfil. E o que a gente percebe hoje, né, em contraditório a isso, é que tem muitos jovens, né, que não estão fazendo isso, né? Tem muitos jovens que na verdade estão super endividados, né? Eles pegam financiamento educacional para poder pagar a faculdade, né? E aí já sai da faculdade praticamente endividado, e aí o que recebe de emprego não consegue pagar o financiamento. Quando consegue um emprego, né, depois que é formado, o mercado de trabalho está bem disputado. Então, assim, nós vemos hoje, pegando um mapa do Serasa, essa faixa aí dos 18 a 25, 28 anos está com um nível de endividamento muito grande, que nunca teve antes na história desse país. Alguém já falava assim, né? Então, como é que se a pessoa já está endividada, já começa uma vida profissional financeira endividada, vai começar a ter oportunidade de montar uma reserva financeira, de investir nele mesmo, no que diz respeito à educação, né? De se aventurar em abrir um negócio próprio, ou mudar de emprego e tal. Então ele começa a ficar refém da própria situação. Então se ele já começa errado dessa forma, minha gente, como é que vai chegar lá no final, quando estiver na fase de aposentadoria, né? Ele já vai chegar, já nasce quebrado, imagina como chegar lá na frente, né? Vai depender de outras pessoas, vai depender de família, de filhos, de mãe, pai, né? Você é uma pessoa totalmente dependente. A gente já tem uma pesquisa que a gente já vem acompanhando, né? As pessoas estão saindo de casa para casar muito mais tarde do que antigamente, né? Então assim, a gente já percebe a mudança dos hábitos, dos comportamentos das pessoas em relação às gerações que estão acontecendo. Depois de acumular, vem o 2, o rentabilizar. Aí você já está numa fase mais madura da sua carreira profissional, tá? Em tese. Você está mais preocupado no seu desenvolvimento pessoal, né? E de como aprimorar, de como você já tem uma visão um pouco mais abrangente. Você já quer saber o que você precisa fazer mais para frente. Você sabe que essa energia que você tem, essa vitalidade, não vai durar para sempre no que tange ao teu lado profissional, né? Porque nem todo mundo sabe que não vai aguentar trabalhar das 8, 22 horas, né, todo dia até os 60 anos. Né? Nós temos uma vida profissional, uma vida produtiva útil, né? Ela é limitada. Né? Então essas pessoas já têm esse entendimento, né? Já têm esse perfil, né, de tentar multiplicar o seu capital. Então já começa a montar carteira de investimentos, começam a comprar imóveis para poder ter uma renda de aluguel, entre outros ativos e tudo mais. Já começa a construir a sua independência financeira, né? E sempre buscando essa questão de aumentar o patrimônio, sempre, né? Em relação a isso. Agora, vamos voltar para a realidade. Muitos chegam, né, nessa fase, essa meia-idade, por assim, já também endividado, porque já começou a sua juventude endividada. Então já não conseguiu pegar empregos bons, fazer coisas boas, porque já veio lá de trás assim numa situação muito precária. Não conseguia investir em cursos, não conseguia se profissionalizar, não conseguia ter novas habilidades e ficava, entre aspas, sempre com um subemprego. Então chega na meia-idade, né, muitas vezes com essa questão aí já de não ter a mesma energia quando era jovem, mas ter ainda essa questão do subemprego e de ter dificuldades. E isso, gente, acontece com um grande perfil da população. Tá? A gente percebe isso claramente. Tá? Não é à toa que no mercado de trabalho, cada vez mais as pessoas olham de maneira diferente, vamos dizer assim, vamos dizer, com o nariz torcido, quando uma pessoa de um pouco mais de idade vai pleitear um cargo numa empresa de uma vaga de analista, por exemplo, ou até um coordenador, depende da idade da pessoa, ela é já eliminada do processo por conta da idade, né? Porque, enfim, e aí você fala assim, bom, mas por que aconteceu isso? Né? Porque lá atrás já começou de maneira precária. E em vez dessa pessoa estar disputando um cargo de gerente ou tendo uma outra função, né, ainda está disputando funções que aqueles outros jovens de outrora. É claro que tem casos e casos, eu não quero aqui generalizar isso, né? Mas assim, o que eu quero passar a mensagem é assim,
né? O que deveria, né, em tese normais acontecer e o que de fato está acontecendo, né? E aí, a terceira fase, o terceiro ciclo, né, a questão de manter a manutenção, né, você deveria fazer o que nessa parte? Você já começa a ficar mais próximo da aposentadoria, você começa já a ter um fruto dos seus investimentos, você começa já a usufruir daquilo que você construiu ao longo da sua vida, né? E você busca o que? Não ser tão arriscado, fazer a manutenção da sua independência financeira. Arriscado no sentido assim, de não pegar uma parte do patrimônio e colocar em coisas de altíssima volatilidade, por exemplo, né? Lá atrás você faz isso quando é jovem, eu vou abrir uma empresa e ver o que dá. Se der errado, eu tenho ainda minha vida pela frente para consertar. A uma certa idade, você vai fazer um aporte muito grande nisso, você tem que pensar umas 3 vezes, porque o teu momento de vida é diferente. E as pessoas têm momentos de vida diferentes, né? Isso tem que ser respeitado. Então, isso entra naquilo que eu disse. As pessoas estão se aposentando com o salário do INSS, a aposentadoria do INSS, a pensão do INSS, e precisam voltar para o mercado de trabalho para complementar renda. Então a pessoa já chega nessa fase da vida, esse terceiro ciclo financeiro na vida já pendurado. E aí você pergunta, Johannes, tá, mas beleza, deveria ser assim do jeito que está aí, que está me mostrando. Mas a realidade é totalmente diferente, né? O que dá para fazer? O que é possível fazer, né? Bom, primeiro, o mais importante, e isso é porque eu estou aqui hoje, é que sim, dá para fazer alguma coisa para mudar, né? E o que tem que ser mudado? Né? A primeira coisa tem que ser mudado o jeito que a gente olha as coisas, a maneira como nós interpretamos as coisas, né? É uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito. Então, a partir do momento que nós mudamos, primeiro, internamente, é consequência que o que está em volta, o que está fora, vai mudar também. E o que a gente percebe é o seguinte, a gente sempre espera uma mudança de fora para dentro. E na verdade, né, o que tem que ser feito é uma mudança de dentro para fora. E isso é muito mais complicado, porque a gente vai mexer com valores nossos, com crenças nossas, né? E a gente quebrar velhos paradigmas, né? O que são esses paradigmas? É o jeito que nós levávamos até então a vida e começar daqui para frente fazer diferente, isso é radical. Em alguns momentos isso é difícil, né? Então aceitar isso primeiro para depois fazer é um processo também, né? É um processo que a gente tem que levar em consideração. Mas se você não aguenta mais e precisa mudar para melhor, e o mundo é uma evolução, a nossa vida aqui nesse planeta é uma evolução quando você nasce, quando você morre, né? Eu acredito muito nessa questão da lei do progresso, da evolução. Você não pode ficar acomodado numa posição, você tem que estar crescendo, você tem que estar aprendendo, tem que estar evoluindo, porque isso é da nossa natureza, né? Isso não é um capricho, né? As pessoas que estagnam na vida, seja na profissão, na vida pessoal ou nas suas finanças, acabam retrocedendo, acabam regredindo, e enfim, como acaba nunca sempre é bom, né? Rafinha, a próxima desculpa, minha gente, a próxima lâmina aí, a gente, sobre essa questão da mudança do comportamento, que eu queria trazer dentro desse conteúdo é a questão da abundância e da escassez, tá? Então, Rafinha, já estou aqui na lâmina da abundância e escassez, tá bom? Então aqui, essa questão aqui, a gente vai de novo mexer, entendeu? Deixa eu pegar aqui, ó, a roupa suja aqui de volta aqui, ó. Entendeu? Aqui o bicho pega, deixa eu pôr ela de volta lá, tá? 95% das pessoas tem um olho, na verdade, os dois olhos, olhando para cá, para a escassez. As pessoas têm um medo de perder. As pessoas não querem passar privação. As pessoas, elas não abrem mão de sair da sua zona de conforto, porque elas não se conhecem e ficam fechadas nisso. E o universo, ele é implacável. Mas eu tenho medo de alguma coisa, a probabilidade de aquilo acontecer é maior ainda. Então, se eu tenho um medo muito grande da escassez, eu não consigo trabalhar bem essas questões aí de privação, de não ter as coisas, eu fico apavorado em pensar nisso, em perder meu emprego, perder meu salário, de ficar na rua da amargura e etc e tal, a energia que você está emanando para o universo é essa. E é muito provável que em algum momento você venha receber isso como resposta, porque é isso que você está pedindo. Por mais que você não queira, né, que parece um absurdo querer uma coisa dessa para mim, mas para o universo, ele te dá aquilo que você pede, né?
E 95% das pessoas olham essa questão da escassez, de não ter as coisas. Mas por que isso acontece? E aqui está, entre outras coisas, o autoconhecimento. Vocês querem um exemplo? É uma coisa bem rápida. Eu acho importante, porque daí materializa. Esse exemplo eu acredito que eu tenha até falado em lives anteriores. Rapaz de 23, 24 anos, bem rapidinho falar aqui. No meio da pandemia, perdeu emprego. Ele tinha um salário de R$1.200, R$1.500, não me lembro ao certo. Quando ele perdeu o emprego e foi mandado embora, né, ele entrou em desespero, porque ele falou assim, vou fazer o que da minha vida agora? Né, tenho que pagar meu aluguel, vou morar na rua, como é que vai ser e tal. E aí houve toda aquela questão, que realmente é séria, abala, né? E aí ele ficou, o que eu vou fazer? Qual que é a primeira reação? Voltar para os padrões que a gente já conhece. Prepara o currículo, monta um currículo, conversa com pessoas e tenta se recolocar no mercado de trabalho. Então essa foi a primeira opção. Só que como o mercado estava muito arredio, as pessoas não estavam contratando, as empresas não estavam contratando, né, por conta da pandemia e tudo mais, ele não conseguiu se recolocar. Ao invés de ele ficar desesperado, que isso é normal acontecer, né, isso acontece com uma boa parte da população, o que ele fez? Ele começou a estudar outras alternativas para resolver a sua vida. Para resumir aqui, gente, ele começou a fazer cursos gratuitos na internet sobre persuasão ou coisa parecida com isso, técnicas de venda, montou um curso online no celular, tá? Não vai pensar que ele fez isso no estúdio, com uma puta de uma estrutura, né? Ele fez no celular e começou a vender, né? E começou a utilizar essa questão da internet. Claro, ele teve no meio do caminho algumas pessoas que o ajudaram a entender esse mundo digital, então isso foi impactante, foi o diferencial. Ele teve amigos legais que entendiam do assunto e ajudaram efetivamente a ele construir esse caminho. Mas ele começou a vender esses cursos online, gente, e aí o que acontece? Ele falou para mim esses tempos atrás aí, Hannes, olha, se eu não tivesse sido mandado embora, eu jamais estaria ganhando o que eu estou ganhando hoje, que eu ganho numa venda, num lançamento, num evento, eu ganho praticamente mais do que o ano inteiro no salário antigo. Só que eu precisei ser mandado embora para poder achar essa oportunidade que estava me espreitando e eu não estava vendo. Então, assim, o que eu quero dizer? No meio da dificuldade, no meio do problema, foi encontrada uma solução, e essa solução é muito melhor do que ele estava vivendo até então. Então, isso que eu falo, né? Ele começou a olhar o quê? Para a abundância. Ele começou a olhar para oportunidades. Ele começou a olhar para liberdade. Ele queria liberdade, né? Ele começou a olhar que tem solução às coisas, né? E aí ele começou a ir em direção a isso. E aí o universo deu para ele esse tipo de coisa. É claro, até parece novela, né? Uma coisa que deu certo, um conto de fadas e tudo, mas, gente, existe vários casos parecidos com esses, né? Mas o que mudou nessa pessoa? Eu queria que vocês falassem nos comentários o que mudou para essa pessoa, né? O jeito de olhar as coisas. Ela quebrou um paradigma, mudou seu comportamento e falou, bom, em vez de olhar, né, o que está ruim, porque isso eu já sei que está ruim, eu vou olhar para aquilo que pode melhorar, né? O que as pessoas estão precisando? O que as pessoas querem comprar, né? Que habilidade eu tenho que ter, né, para poder sair dessa situação? E nisso ele foi construindo um caminho. E aí ele abriu esse caminho da abundância. As pessoas, gente, isso aqui é regra de ouro. Todo mundo sabe o que você não quer. O que você não quer está claro para você. Eu não quero sofrer privação, eu não quero ter falta de dinheiro, eu não quero passar necessidade. Todo mundo tem na ponta da língua, sabe exatamente o que não quer. Agora você pergunta para a pessoa, tá, mas o que você quer para você? No fundo do coração, o que você quer para você? O que você vê para você? Você vai perceber que é meia dúzia de pessoas que vão dizer, não, eu quero isso aqui para mim. Isso aqui é para mim, né? É muito mais fácil para as pessoas elencarem o que elas não querem. Mas aquilo que elas querem, começa já a criar uma certa dificuldade. E é justamente aí, isso é uma mudança de comportamento em relação ao dinheiro, à sua vida profissional, a você mesmo. Porque nós temos um circuito único, nós temos um sistema. Não tem como avaliar uma coisa em relação a outra. E a abundância, ela tem muito a ver com isso. A abundância, gente, ela tem a ver com essa questão pessoal, né, de relacionamento, você com a sua família, com seus amigos, né? Ela também tem um outro lado muito forte com o seu estado de saúde. Não adianta você ter muito dinheiro e ser uma pessoa altamente doente, você não vai conseguir usufruir. Então a abundância
né? Ela também precisa contar que as pessoas tenham saúde, né? E obviamente o dinheiro, que é a parte material, né? Tem que ter a parte material. Então, o que é abundância, gente? Abundância é você ter um pouco mais do que o necessário. E tá tudo bem com isso, tá? Isso aí não é um problema. Assim, tipo, eu tenho um pouco a mais, então não pode. Eu tenho que ter aquilo que eu preciso. Cuidado com a mente de escassez. A questão é, o que você vai fazer com esse pouco a mais que está sobrando? Vou fazer virar mais, eu vou multiplicar. Isso vai gerar benefício para a sociedade, vai gerar emprego, vai gerar mais impostos, né? Que vai fomentar mais benefícios para a população. É progresso, é progresso. Né? Então isso é muito importante. Então essa é a diferença, né? Do jeito que a gente olha e começa a mudar esses paradigmas. E as pessoas se defrontam com o seguinte, né? De um lado você tem a liberdade, de você ter uma vida que você quer, de você escolher o que você quer para você, e você ser sustentado por isso. Aí você lembra do rapaz do curso da internet, né? Que ele, nem nos seus melhores anos como empregado, ele imaginaria que poderia chegar a uma situação como essa, né? E do outro lado você tem a questão da segurança, que as pessoas se agarram muito na escassez. A escassez e a segurança, elas estão muito juntas, que é o salário no final do mês, são as minhas férias pagas, é o meu 13º, é meu fundo de garantia, né? Só que essa segurança, ela tem um preço, gente. E esse preço é a sua própria riqueza. Então as pessoas não percebem disso. As pessoas, eu quero ter um salário bom e que caia na minha conta todo mês. Do jeito que está o mundo hoje, e já vem assim de algum tempo, né? Isso aí é uma grande armadilha, porque isso é falso, né? Você não vai ter um salário grande todo mês. Uma hora você pode ser mandado embora, outra hora, sei lá, vai vir uma onda de privatização aqui e a situação aí de como estatutário muda por completo. E você vai fazer o que depois disso, né? Você vai se limitar a isso? Então, assim, gente, é a questão da zona de conforto que eu já falei aqui na questão da escassez, né? Então isso aí é muito forte, e aqui que está o ponto da virada. É esse entendimento, essa mentalidade que começa a ser transformada e a desnivelar em cima disso daí, tá? Mas a realidade, ela não é assim, né? Isso é o que deveria ser. Rafinha, vamos para a próxima tela. E aí o que acontece? Né? Você começa a ter problemas sobre a falta de foco, né? Você começa a ter problemas de não ter objetivos claros para você. Você começa a ter problemas de estar poluído, né, de crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, eu não estudei para isso aí não é para mim, né? Isso aí é para os outros. Então você começa a colocar barreiras para você mesmo. Muitas vezes, minha gente, o teu principal inimigo não é quem está do teu lado, está dentro de você. Olha o que eu estou te falando. Aquela vozinha que fica na tua consciência falando para você, né, na sua cabeça, principalmente antes de você dormir, quando você acorda e tal, cuidado e vigie os teus pensamentos. Porque essa vozinha, às vezes, e assim, ela não é maldosa. É que o ser humano, ele tem essa questão da lei, né, do menor esforço, né? Ele não quer sair da zona de conforto, porque quando você sai da zona de conforto, você gasta muita energia. E o corpo, o ser humano, isso é instintivo nosso, é primitivo. A gente tem uma coisa chamada que é a lei da preservação. A gente de acumular energia, de não gastar à toa. Então o próprio cérebro, o corpo, fala, não vai lá porque você vai se desgastar muito, você vai gastar muita energia e tal, né? Então fica aqui porque aqui você vai se preservar. Só que nesse momento de não fazer isso, eu estou me auto-sabotando. E aqui entra, né, fora essas questões das crenças limitantes, né, os teus famosos sabotadores. Né? Porque às vezes você precisa passar por um problema muito difícil, você precisa passar por um problema muito difícil para entender e provar para você mesmo que você teve a força suficiente, você teve, né, a inteligência suficiente, você teve a capacidade suficiente para dar a volta por cima e ainda deixar um troco ainda no final do negócio. É ou não é? Né? São situações de muito estresse, de mudanças radicais, que muita gente nós não descobrimos. Que você vai lá e faz o que tem que ser feito, entrega o que tem que ser entregue, né? E vamos para frente. Né? Então, assim, essa questão é muito importante. Né? Quando a gente fala dessa limitação financeira, esse aperto financeiro que as pessoas vivem. Tá? As pessoas vivem um aperto financeiro, gente, é claro que tem todo um contexto por volta, a nossa sociedade, o nosso emprego, a economia, tá tudo certo, eu entendo isso, só que você precisa chamar a autorresponsabilidade. Então, se me desculpa falar a verdade, porque eu falei isso para mim também várias vezes e continuo falando,
né? Se você hoje vive um aperto financeiro, tem problema dentro da sua casa, de relacionamento, não tem o que quer, a culpa é tua. A culpa é tua. Você precisa lavar a roupa suja que está dentro da sua cabeça. A partir do momento que você não fizer isso, você vai continuar comendo esse prato, essa comida fedida, essa comida estragada, e falando, tá gostoso, vou comer mais e tal. Por quê? Porque hoje eu tenho um emprego, a pessoa lá do outro lado está desempregada, minha base de comparação é errada. E você começa a entrar nesse ciclo da cruz dos ratos, você vai ficar doente, vai ficar ansioso, você não dorme, vai ficar velho, daqui a pouco você vai estar com cabelos brancos, eu já estou um pouquinho aqui também já, e começa a olhar para trás e falar assim, o que está valendo a pena nessa minha vida? Né? Além de correr atrás de coisas e sem sentido e ficar me limitando, né? Então assim, o que acontece com você hoje, tá? Já vamos para os finalmente aqui, gente, né? Vamos terminar aqui. O que eu vejo nas pessoas que eu vi em mim, tá? Não é que eu vi nas pessoas, também vi em mim. Então na próxima tela, Rafinha, né? Falta de perspectiva e alternativa, óbvio, eu estou nesse ciclo, não consigo sair dele, né? Preciso do dinheiro, preciso do salário, preciso pagar boleto, preciso cobrir o banco, todo final de ano eu preciso chegar lá com o meu 13º para renegociar minhas dívidas, para poder fazer novas dívidas no ano que vem, e eu não consigo ir para frente, né? É um desânimo total, muito cansaço, né? Tenho que matar um leão por dia, não consigo curtir a jornada, não consigo curtir a vida, porque é um sofrimento, né? Eu tenho que dar conta das coisas, né? O dinheiro não chega até o final do mês, né? Um nível de endividamento alto, um aperto financeiro, não consigo fazer nada, né? Tem um monte de coisa para descobrir, desbravar, lugares para conhecer, viajar, e eu estou aqui dentro. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, né? A pergunta é, até quando vocês vão tolerar isso? Pode responder aí nos comentários, até quando? Né? Porque é inadmissível a criatura que vocês são, foram criadas por Deus, se submeterem a esse tipo de coisa. Não quero entrar no mundo filosófico, nem religioso, não é isso, né? Mas eu quero dizer para vocês que vocês são muito mais do que vocês acham que são. Porque se eu acredito em vocês e vocês não acreditam em vocês mesmos, alguma coisa está errada, né? Nós somos a luz e semelhança de Deus. Vocês têm o direito de serem felizes, devem ser felizes e construir um mundo melhor. Vocês têm que ter a obrigação de deixar um legado para gerações que vão vir. Só que desse jeito aqui nessa tela aqui, vocês vão conseguir fazer isso, né? E aí, né, o que eu tenho para dizer, tá? A gente tem que começar a mudar alguns parâmetros, tá? Tem que mudar os parâmetros. Rafinha, próxima tela. E aí eu pergunto para vocês, é possível ser dessa? A resposta é sim, dá. Ah, mas Johannes, eu tô velho, né? Eu já passei da idade. Esse troço de ser velho e passou da idade, que não é mais para você, é coisa da sua cabeça. Lembra das crenças limitantes? Dos paradigmas? Dos seus sabotadores? Tá? Então, assim, primeira coisa é tire isso da sua cabeça. Né? O que passou, passou. Vamos olhar daqui para frente. Mas, Johannes, eu já estou muito aqui na frente, já vivi muito, né? Eu tenho pouco tempo daqui para frente. Cuidado com os seus pensamentos. Tá? Então, assim, a resposta é sim, dá para mudar. É possível mudar. Johannes, como é que eu mudo? Como é que eu mudo? Usando um método. Você tem que ter um passo a passo, que te tire do ponto A e te leve até o ponto B. E esse é meu papel, e é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, essa primeira parte, a gente falou muito do processo, das dificuldades que as pessoas enfrentam, do sofrimento, da dor, e como é que elas podem gradativamente mudar. Então eu falei essa questão do jeito de você mudar o seu comportamento em relação ao dinheiro, de você mudar a sua percepção de mundo, de você começar a ter alguns controles, de você começar a ter, né, algumas ferramentas que te ajudam na construção desse processo. E eu sei que isso fazer sozinho é complicado, tá? Eu não consigo fazer sozinho, eu tive que ter alguém, na verdade alguém, né, que me ajudasse nesse processo e que pegasse na minha mão e me puxasse para poder sair daquela lamaçal que eu também estava, como todo mundo estava. Não que minha vida hoje esteja resolvida, mas eu já estou num outro nível de solução, porque a gente começa a ter um entendimento, com o entendimento vem a clareza e você começa a tomar algumas ações e algumas questões que te atrapalhavam, elas começam a ficar já endereçadas, já começa a ter outras coisas. O problema é bom, o problema é bom. O problema do problema
é você tratar o problema de sempre. Você tem que procurar ter problema novo. Porque quando você tem problema novo, você vai dizer que o antigo já foi resolvido. E se você tem um novo problema, você tem um novo desafio, aí vai ter um aprendizado, vai ter um crescimento. Faz sentido? Levanta a mão. Faz sentido ou não? É? Então vamos lá. Que método que é esse? Tá? Através de pesquisas, através de vivências, através de muito estudo, através de várias experiências com outras pessoas que a gente viu e que vivenciou, eu montei um método, na verdade, ele é um programa, tá? Que ele se chama, gente, o Poder da Clareza. Então, o Poder da Clareza ele é um programa, tá? Que ele visa o seguinte, tá? Como é que eu posso trazer uma solução para as pessoas que estão realmente com problemas financeiros, que não conseguem ver uma luz no final do túnel, que só vivem um aperto financeiro, que está com o teu relacionamento dentro de casa uma porcaria, não consegue se relacionar com seus filhos, não consegue ver uma luz no final do túnel, não consegue ver uma prosperidade, não consegue ver uma... Como é que faz isso? Primeira coisa é com comportamento. E aí que entra, gente, que sozinho muitas vezes é difícil. Então esse programa que a gente escreveu, ele visa justamente tirar a pessoa dessa condição e levá-lo a ter o comando, o controle da sua vida financeira. Johannes, mas isso parece bom demais. Mas é um método que deu certo para mim, para outras pessoas. Então o que estou dizendo aqui não tem nada de novo, só está rearranjado, reorganizado de tal forma que a gente consiga cumprir esse passo a passo. As pessoas que deram certo fizeram dessa forma. Talvez não com essas palavras que eu vou passar para vocês, mas essa forma, esse passo a passo foi respeitado. Então esse programa, Por da Clareza, ele trabalha, gente, com o quê? Com a reprogramação do seu comportamento em relação ao dinheiro. Então esse programa que eu montei, que eu quero passar para vocês, ele tem tudo a ver com isso. Você vai começar a mexer com o teu mindset. Você vai começar a trabalhar outras questões e fazer inclusive várias dinâmicas em relação a essa mudança de conceito. Tá? Outra coisa que a gente vai falar é a questão, por que os sonhos são importantes? As pessoas deixam de sonhar. Porque nessa corrida maluca de sobrevivência e pagar boleto e correr atrás de dinheiro, a gente deixa de sonhar. Só que sonhar é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque ele é a matriz dos seus objetivos. Os teus objetivos têm que estar ligados aos teus sonhos. Os teus objetivos eles precisam ter um propósito. E esse propósito está muito ligado àquilo que você deseja, àquilo que você almeja, àquilo que você sonha. Então até que o próximo ponto aqui é sobre objetivos. Sobre objetivos. Tem objetivos claros, específicos, mensuráveis. Eles têm que ser tangíveis. E você tem que sair desse processo com o quê? Com o controle e o comando da sua vida financeira. Em vez de ser refém do seu dinheiro, você vai ter o dinheiro como seu refém, vamos dizer assim. Você vai dizer para que lado que vai as coisas. Você vai ter o poder da escolha. E quando você tem o poder da escolha, isso aí é altamente libertador. Então esse programa ele vai trabalhar muito essa questão interna e também vai trabalhar essa questão prática. Johannes, quais são as ferramentas para organizar minhas contas dentro de casa? Quais são o passo a passo para eu descobrir aonde meu dinheiro está indo? Como é que eu faço para saber como é que eu estou ganhando meu dinheiro? Como é que, a partir do momento que o dinheiro chega até mim, para onde que ele vai? Então, tem tudo isso que vai estar esclarecido nesse programa. E no final dele, a gente vai ter aqui o famoso plano 90D, que é um plano de ação que você vai pegar um objetivo de curtíssimo prazo e em 90 dias você vai seguir 7 passos desse programa sensacional que você vai sair de um objetivo específico até as suas atividades no dia a dia que você vai precisar fazer para chegar nesse objetivo. Isso aí é transformador. Porque não adianta eu querer comer o boi inteiro se eu não começar a fatiá-lo. Eu não vou conseguir comer o boi inteiro. Então você começa com objetivos curtos, de curto prazo, faz um, você faz um outro, e você começa a ter isso como uma forma de entender as coisas e cria-se um hábito, e vai ver, você está indo sozinho, e você já está fazendo coisas que você nem imaginava. Então esse método que eu queria passar para vocês, que eu chamo de Poder da Clareza,